Olá, eu sou Daniela e hoje falaremos sobre demanda agregada e oferta agregada. A curva de demanda agregada representa a relação entre o nível de preço agregado e a quantidade de produto agregada, demandada por famílias, firmas, o governo e o resto do mundo. É o PIB real e é indicado em unidades monetárias. A curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada, mas o motivo para isso não é a lei da demanda. O motivo da inclinação negativa da curva de demanda agregada são dois efeitos. O efeito riqueza, que é o efeito no consumo causado por uma mudança do nível de preços, afetando então o poder de compra dos ativos dos consumidores, e o efeito da taxa de juros, que diz que um aumento do nível de preços diminui investimento e consumo pelo efeito do poder de compra do dinheiro dos consumidores e das firmas. Graficamente falando, a gente vê que quando há uma mudança no nível de preços, aqui, por exemplo, uma diminuição do nível de preços, há um deslocamento da curva de gastos agregados planejados. E aí, então, o equilíbrio, aqui olhando para o gráfico da esquerda, o equilíbrio que estava em E1 para uma quantidade de PIB real de Y1 passa a ser E2, uma quantidade maior de PIB real. E, portanto, a gente tem, então, essa relação que, quando houve uma diminuição do nível agregado de preços, a gente observa um aumento do PIB real, mas é via deslocamento da curva de gastos planejados agregados, sim, e não uma relação como a gente vê em microeconomia, de que quando tem uma diminuição de preço, o consumo daquele bem vai aumentar. Tá? Então, a relação não é a lei de oferta e demanda. A curva de demanda agregada, ela também pode sofrer deslocamentos. E esses deslocamentos, né, que vão levar, então, a um aumento da quantidade de bens e serviços demandados para todo nível de preço, né, um deslocamento paralelo, e aí sim a gente consegue fazer uma analogia com os deslocamentos de demanda que a gente vê no curso de micro. Eles, nesse caso, podem ser causados por mudança nas expectativas, mudanças na riqueza, mudança no tamanho de estoque de capital físico, política fiscal e política monetária. Então, falando de cada fator, se os consumidores e as firmas se tornam mais otimistas, a gente vai ver um aumento da demanda agregada, né? E se eles se tornam mais pessimistas, a gente vai ter uma diminuição da demanda agregada. Se as famílias têm um aumento no valor real dos seus ativos, a demanda agregada vai aumentar. Se os ativos das famílias sofrem uma redução no seu valor real, a demanda agregada diminui. Se a quantidade de capital físico existente é muito pequena, a demanda agregada aumenta. Se a quantidade de capital físico, então, é maior, aumenta, a demanda agregada vai diminuir. Se o governo aumenta os seus gastos ou diminui os impostos, a demanda agregada aumenta. Por outro lado, se o governo diminui os seus gastos ou aumenta os impostos, a demanda agregada diminui. Se o Banco Central aumenta a quantidade de dinheiro, a demanda agregada também aumenta. Se o Banco Central, então, reduz a quantidade de dinheiro, a demanda agregada diminui. A queda do nível de preços agregados aumenta o poder de compra, né, dos ativos dos consumidores e leva, então, a um movimento ao longo da curva, né? Um movimento ao longo da curva caindo na curva de demanda
né, se há um aumento do nível de preços. Por outro lado, uma mudança da riqueza, independentemente de mudança de preços ou preços constantes, uma mudança na riqueza faz com que haja um deslocamento da curva de demanda agregada. Então, quer dizer, a gente tem também aqui essa diferenciação entre movimentos ao longo da curva e um movimento da curva, né? Um deslocamento da curva. Falando um pouquinho mais das políticas, os gastos do governo têm um efeito direto na demanda agregada, e enquanto impostos e transferências vão ter um efeito indireto via renda disponível. E a política, em termos de política monetária, a quantidade de dinheiro em circulação leva a uma queda da taxa de juros para todo nível de preço, levando então a um aumento do investimento e do consumo. Agora falando da curva de oferta agregada, né? No lado da oferta, a gente vai diferenciar a curva de oferta agregada em duas curvas, a de curto prazo e a de longo prazo. Então, falando da curva de oferta agregada de curto prazo, a gente vê que ela define a relação, né, entre PIB real e o nível de preços agregados, e a relação então é positivamente inclinada. E se os preços, por um lado, são flexíveis, o salário nominal ele é rígido. Por isso, então, a gente tem essa inclinação positiva na oferta agregada, né? Porque, em geral, os salários eles têm contratos que são feitos de tempos em tempos e levam a essa rigidez. Então, no curto prazo, não é possível ajustar salários como se ajusta preços. Isso leva, então, a essa inclinação positiva da curva de oferta agregada. A curva de oferta agregada também pode sofrer seus deslocamentos, né? E então um deslocamento da curva de oferta agregada faz com que para um mesmo nível de preços a quantidade de produtos e serviços ofertados mude, né? Ou diminua, dependendo de qual lado foi o deslocamento. E as razões para esses deslocamentos da curva de oferta agregada são mudanças nos preços de commodity, mudanças nos salários nominais e mudanças na produtividade. E aí, falando um pouquinho de cada um, quando há uma queda dos preços de commodities, a curva de oferta agregada de curto prazo, ela aumenta. E se há um aumento do preço de commodity, a curva de oferta de curto prazo diminui. Se os salários nominais caem, a curva de oferta de curto prazo aumenta. Se os salários aumentam, a curva diminui. Se desloca, né, para a esquerda, tem uma diminuição da oferta agregada de curto prazo. E em termos de produtividade, se os trabalhadores se tornam mais produtivos, então a curva de oferta agregada de curto prazo aumenta, né? Se desloca para fora, se desloca para a direita. Se a produtividade cai, a curva de oferta agregada também diminui. Falando então agora da oferta agregada de longo prazo. No longo prazo, os salários nominais eles podem ser ajustados, né? Eles são flexíveis. Isso não é possível de ser feito num curto prazo, mas no longo prazo eles são ajustados. E então os preços não têm efeito na curva de oferta agregada de longo prazo. Por quê? Porque existe um ajuste. Tá? Então, a curva de oferta agregada de longo prazo, ela vai ser perfeitamente inelástica, né? Ela vai ser vertical e ela vai ser vertical exatamente na quantidade de
PIB real, que a gente chama de produto potencial. Tá? Então, esse nível de produto potencial é o nível de PIB real que a economia produz se todos os preços já se ajustaram, se são todos totalmente flexíveis, né, incluindo os salários, e eles eles estão ajustados para qualquer choque. Então, se a gente tem um choque momentaneamente, né, no curto prazo, a gente tem uma mudança nesse equilíbrio, mas no longo prazo os preços vão se ajustar, retornando sempre a essa mesma quantidade de produto potencial. Então, vamos ver agora como que acontece esse ajuste. Olhando aqui para o gráfico da esquerda, se a gente está num ponto em que o preço, aqui P1, e o PIB real, aqui Y1, são tal que o PIB real não é igual ao produto potencial, ou seja, o Y1 excede esse produto potencial, o desemprego vai estar baixo, isso vai causar um aumento nos salários nominais, vai levar a um deslocamento da curva de oferta agregada de curto prazo, né, um deslocamento para a esquerda, uma redução, e isso vai fazer então que o equilíbrio de longo prazo se modifique para YP. Da mesma forma, se ele estiver abaixo, se a quantidade de produto estiver abaixo do produto potencial, o desemprego vai estar alto, fazendo com que os salários nominais se ajustem, né, caiam, levando a um deslocamento para a esquerda da oferta agregada de curto prazo, e aí então fazendo que a nova quantidade, né, de PIB real seja igual ao de longo prazo, né? Então, curto prazo e longo prazo se igualam. Então, aqui a gente tem como é formado esse equilíbrio, né? O P estrela e Y estrela serão onde as curvas se encontram, né? No intercepto entre demanda agregada e oferta agregada de curto prazo. E a gente pode observar também como o que acontece quando essas curvas se deslocam, tanto a demanda agregada quanto a oferta agregada. E aí sim, para esses deslocamentos de oferta e demanda agregada, fica análogo ao que a gente viu quando observou os deslocamentos de oferta e demanda, né, num modelo de oferta e demanda de microeconomia. Então, o que acontece com o preço e PIB real é análogo ao que acontece no deslocamento das curvas de micro, né? Então, aqui para falar um deles, no primeiro gráfico, quando a demanda agregada aumenta, né, se desloca para a direita, a gente tem um aumento do nível de preços agregados e um aumento também do PIB real. Equilíbrio de longo prazo. Então, o equilíbrio de longo prazo vai ser a gente vai estar em equilíbrio de longo prazo quando o equilíbrio de curto prazo, né, o PIB real de equilíbrio de curto prazo, for exatamente o produto potencial. Então, quando demanda agregada e oferta agregada de curto prazo se interceptam exatamente onde o PIB real é igual ao produto potencial, então a gente está num ponto de equilíbrio de longo prazo. E aí, agora observando então o deslocamento, né, e como esse ajuste vai ser feito a partir de um deslocamento de curva. Então, imagina que a gente tem aqui, primeiramente, essa demanda agregada aqui, número 1, e a oferta agregada de curto prazo, número 1. Então, a gente está num equilíbrio, que é o equilíbrio E1, onde o produto é igual ao produto potencial, né? Então, as curvas se cruzam exatamente num produto onde está a curva de oferta agregada de longo prazo. Se a gente tem um choque e então há um deslocamento da curva de demanda agregada, o nível de preços vai cair. Isso faz
com que aumente o desemprego. Esse aumento de desemprego vai levar a um ajuste dos salários nominais, né? Então, com mais desemprego, os salários nominais caem. E aí, no longo prazo, essa mudança nos preços e ajustes do salário fazem com que haja um deslocamento da oferta agregada de curto prazo. E aí, no final das contas, o equilíbrio passa a ser esse E3, que de novo está no produto potencial. Então, no curto prazo, a gente tem um tempo em que o equilíbrio vai ser esse E2, mas o produto do equilíbrio E2 é um produto menor do que o produto potencial. Por isso vai levar exatamente ao ajuste que a gente acabou de falar, levando para um terceiro equilíbrio, que de novo é um equilíbrio de longo prazo, porque o produto está exatamente, né, as curvas se encontram exatamente onde está a oferta agregada de longo prazo. Sim? Por hoje é só.